Bom dia, meus amados, meus queridos irmãos. Mais uma pérola do papai. Amém. Deus é com vocês sempre. Quando precisar, invoque sempre Deus, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador, é o nosso escudo, nosso rochedo, nossa esperança, nossa segurança. Ele é a rocha. Sem Ele nós não somos nada. Amém? E outra coisa, ele trabalha no silêncio, não é no barulho, não. Vocês vão para esse lugar, é muito barulho. E vocês não vão escutar o que Deus quer falar com vocês. E eles também não falam o que Deus quer que eles falem. Porque é tudo cola. Engana vocês mesmos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu também já passei por isso. Eu tive que passar para hoje estar aí, anunciando Deus direito. Tá? Porque a palavra de Deus não é mentira. A palavra de Deus é viva, é vida e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e espírito juntas medula. E é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. O problema é que a gente... Não, eu estou dizendo que eu também fui criada escutando as pessoas falar. Católico, evangélico, católico, evangélico. Por muito a gente escutar essas coisas, a gente acha que é verdade, né? É verdade ou não é? Mas não existe católico. É coisa do homem. O véu foi rasgado e eles fecharam, os antigos, entende? Mas não existe católico. Não existe evangélico. Nós somos cristãos. Aquelas festas do final do ano, na Igreja Católica, isso aí tudo é palhaçada. Eu vivi nisso. É palhaçada. Sabe por quê? Porque tem que comemorar um Deus vivo, que é Deus, não Jesus morto. Jesus está morto, ressuscitou, e nós somos vivos. Então tem que dar a pregação de gente viva. Mateus 22, 32, que é o capítulo que ele me deu aqui. Tá certo? Deixe Deus no controle. Agora, os outros, muita gente quer servir a homem, então, paciência. Coisa que eu não posso fazer muito. Deixa eu ver. É 22, 14. Olha, veja só o que ele deu. É onde tem o 22, Mateus 22, 32. É muito grande, é muito gigante esse Mateus. Aí eu não posso nem ler muito. Mas eu só estou dando uma dica aqui. Em Mateus 22, tem também. Esse Mateus é muita coisa boa. Muita coisa. E ele não é evangélico. Ele é a história de Jesus de Nazaré. Lucas, João e Marcos, tudo é a história de Jesus. Porque não são um evangelho. É a história de Jesus. Tá certo? Vamos lá. Muitos são chamados, o pouco escolhido. Veja, todo mundo fala isso, né? Agora vamos no entendimento, porque eu também. Muita gente fala e ali termina a gente sabendo também a mesma coisa. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Vamos ver se aqui está explicando melhor. Todos têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de se arrepender dos seus pecados, que é o erro da carne. Veja como é forte isso. Dos pecados. Mas a maioria tem rejeitado a oferta de salvação proposta pelo Senhor Jesus. A gente já estamos salvos pela graça. Nós já estamos libertos. Nós já somos graça. Nós já estamos no reino de Deus. Mas para vocês entenderem o que é o reino de Deus e a graça de verdade, vocês têm que comunicar sempre com Deus, pedir como é que se diz? Discernimento,
entendeu? Ficar ligado, enraizado, conectado com Deus, que é Ele que vai te ensinando, como Ele me ensinou e ainda continua me ensinando. Usou a minha neta para me ensinar alguma coisa no celular que eu amei. Tá entendendo? E assim Deus vai usando as pessoas. Ah, mas usa um morador de rua ou um matador? Usa. Usa sim. Tá certo? Antes não, mas agora usa, porque o Espírito Santo lavou botou o Espírito de Jesus em toda a terra. Entendeu? Agora veja, Senhor Jesus, por essa razão continuam escravas do diabo e distantes do reino de Deus. Tá vendo? Vou ler de novo esse pedacinho. Por essa razão, continuam escravos, deixa eu ver, não é porque é miudinho, viu, gente? A letra. Por essa razão, continuam escravas do diabo, que é essas pessoas que frequentam as igrejas. Que os pastor, que não é pastor, que não tem pastor. Não tem nada, papa, padre, não tem nada. Entendeu? Escravas do diabo e distantes do reino de Deus. Agora entendi. Tá vendo? Tem que ler muitas vezes para entender. Eu quero passar as coisas para vocês, mas entendendo. Entendeu? Continuam escravas do diabo e distantes do reino de Deus. Tá vendo? As pessoas que frequentam esse lugar. Estes são os chamados. Por outro lado, há aqueles que ouvem a verdade e lhe obedecem. São os escolhidos, que não são simplesmente membros ou frequentadores de uma igreja física. Tá vendo? Viu? Os escolhidos. Aqueles que gostam da palavra de Deus, porque são escolhidos. Aqueles que não gostam, têm o ódio da palavra de Deus, não está separado para Deus, não. Veja. Frequentadores de uma igreja física. Tá vendo? Igreja física. Quem vive lá dentro da igreja física não vai gostar da graça. Como está acontecendo. Gente lá na praça, não, meu Deus do céu. Quando eu falo da graça, só vendo. E quando vem me confrontar, eu confronto com a palavra. Aí a pessoa sai doida, porque eles querem falar alto, entendeu? Mais alto do que o Espírito Santo. E aí eu tenho que falar mais alto também. Ou senão eu digo, meu irmão, você não quer saber da graça, então tá bom. Que Deus te abençoe, tá bom? Não, irmão, não vamos discutir. Deus não quer contenda. Em 1 Coríntios, tá? Dá uma olhada lá. Aí pronto, aí eu saio. Porque não tem que ter contenda. Veja. Membros ou frequentadores de uma igreja física, mas fazem parte da igreja espiritual, composta por todos os salvos. Tá vendo? Viu? Olha, aqui também tem coisa boa. É lícito pagar o tributo a César. Tá vendo? Isso aqui deve ser para outra vez que ele vai dar. Ai, a lanterna, vigia. Tem que apagar a lanterna. Fica ruim. Vamos lá, gente. Vocês entenderam, né? Eu faço devagarinho e procuro não errar. Graças a Deus que eu agora enxergo. Agora porque a letra aqui é miudinha, mas ele quer que eu leia, então é obediência total, né? Vamos lá. Porque muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Mateus 22, 14. E eu ainda vou ler de novo para ter mais um entendimento. Entendeu? É isso. Mas muita gente não quer.
só quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Deus está chamando todo mundo. Deus chama todo mundo para o reino dele, porque todo mundo já está no reino. Mas para isso tem que ter entendimento da graça. Vamos lá. Explicação. Deus nos cobre com seu amor eterno. Ele estende a todos um convite a participar de seu reino. Tá vendo? Viu só? Meu Deus, que coisa linda. Veja, Deus nos cobre com seu amor eterno. Ele estende a todos um convite a participar de seu reino. Alguns estão ocupados demais ou se recusam a desistir de negócios mudando. Outros simplesmente não têm interesse. Eita, como eu passei agora num grupo, nem um. Eu disse, graça e paz, Deus abençoe. Só um que ainda olhou para mim, mas nem respondeu. Quando eu vou no ponto do ônibus, Deus abençoe vocês, graça e paz, amém. Ó, não sabe eles que quem disser amém, a bênção volta para eles. O amém é tão importante, assim seja, mas muita gente não sabe que é importante. É a mesma coisa de você abençoar uma pessoa. Abençoe uma pessoa com uma bala, com qualquer coisa, e você diz, Deus abençoe. Mas a pessoa nem tchum. Mas você abençoou, a bênção continua com você. Você está distribuindo essa bênção para outra pessoa. Entendeu? De seu reino. Alguns estão ocupados demais ou se recusam a desistir de negócio, mudando. Outros simplesmente não têm interesse ou desprezam o nosso Senhor. Está vendo? Deus. Poucas pessoas vão a Ele sem serem cobertas pela salvação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos todos convocados. Todos. Olha, o que eu falei agora? Terminei de falar agora. Todos são convocados. Mas poucos são chamados, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Veja, somos todos convocados, mas muitos não entraram no reino dos céus por escolha própria, mas nós continuaremos compartilhando o lindo convite de Deus. Forneceremos conhecimento sobre o único caminho para a salvação. Tá vendo? Porque todo mundo já está salvo, todo mundo já está liberto, não tem condenação. Mas para chegar nas mãos de vocês, vocês só têm que crer. Tudo é possível aos que crê. Quem crê vê a glória de Deus. E quem não crê não vai ver nada. É impossível. Hebreus 11:6. É impossível agradar a Deus se você não tiver a fé ativada, conectado com Deus. Porque a fé é Deus. Crer e confiar. Usaremos todas as oportunidades para anunciar o teu convite, enquanto explicamos que Jesus é o caminho da salvação, em nome do Senhor Jesus. Entendeu? Jesus ele foi o intermediário e o intercessor entre Deus e o homem. Mas ele já cumpriu, ele já fez a parte dele, tudo. Agora, precisa de cada um fazer. Paulo já fez, Pedro já fez, Tiago,
Moisés, aquele povo antigo, tudo já fez a missão dele. Agora, quem é que está para fazer a nossa missão? É nós. Nós estamos aqui, vivo. Tem que dar o culto vivo. Entendeu? Vivo. Para a gente. Mas eles dão o culto para a gente morto. Fala dos povos mortos, ou também fala de povo da rua, ou o povo deles, a vida deles. Ele não fala das pessoas que estão ali olhando ele falar. Entendeu? Se eu não tivesse cego e surda naquela época, aí vem tudo na minha cabeça, quanta coisa, quanta heresia, quanta mentira o R.R. Soares fala e o de Jaime de Amorim fala. Eles ficam rindo, brincando, parece que eu estou vendo o Jaime falando lorota lá em cima do altar e as pessoas ficam rindo. Eu não ria, não. Ficava rindo, ganhando as pessoas para dar dinheiro para ele. Ah, sinceramente, veja, muito lindo isso. Querido Deus, sabemos que apenas uns poucos aceitaram o teu convite da vida eterna. Isso nos entristece. Usaremos todas as oportunidades para anunciar o teu convite, enquanto explicarmos que Deus é o caminho da salvação, em nome do Senhor Jesus. Viu? Ele é o caminho. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Deus. Jesus, ele já cumpriu toda a missão, já cumpriu a lei, já fez tudo por nós. Ele morreu na cruz por nós. Agora, o pecado de Israel e a lei de Israel, ele tirou para quando a gente viesse, não ter nada disso. Então, você não tem pecado. Mas eu fumo, eu uso droga, não tem pecado. É o erro da carne. Você tem consequência ou não tem? Quantos não estão aí sujos, sem lugar para tomar banho, cheio de grude, barbudo, mau cheiro? Por quê? Não foi uma escolha. Ele escolheu. Entende? A gente não pode fazer muita coisa, não. Não adianta, porque eles não escutam conselho. É um ditado que os outros falam. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? É? Ah, pois é, gente. O assunto de hoje é esse. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas todo mundo foi chamado para trabalhar para Deus. Mas muita gente não quer. Quer as bênçãos, mas não quer o abençoador. Ô, meu irmão. Tá certo? Agora também, a parte de Mateus 32, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Olha que coisa linda. Viu? Para vocês verem. Deus é Deus do vivo, não é Deus do morto. Mas as pessoas ficam anunciando coisas mortas do Velho Testamento. Tem que falar de uma maneira que não fique só naquilo. Tem que dar de Atos em diante. Certo? Porque Atos 2 está dizendo que o Espírito desceu na terra e batizou toda a carne. Então a gente não tem nada a ver com os mortos. Porque nós somos vivos. Deus é Deus do vivo, Deus não é Deus do morto. Já era. As coisas velhas já passou. Tudo se fez novo. Entendeu? Não junte tesouro aqui embaixo. Junte tesouro lá em cima. Não existe católico, não existe evangélico, não existe pastor, não existe papa, não existe padre, não existe campanha, não existe nada. Amém? Graça e paz. Deus abençoe vocês tremendamente. Tá certo? Dá um like, dá um joinha pro papai. Amém?